E aí, pupitos, meus filhos do vago mais potente estúpida. Estamos aqui com pessoas que faleceram de formas estúpidas. Eu gosto desse tema de vídeo, sabe por quê? Porque daí, se for pra gente morrer, que não seja de maneira estúpida, mano. Que seja de maneira... Não entendi. Que não seja de maneira nenhuma, ninguém tá aqui a fim de morrer, né? Sorte no azar. Sorte no azar? Como assim sorte no azar? Na década de Pera aí, porque se é sorte, não é azar. E se é azar, não tem sorte, né? Não entendi. 1900, a caça aos ursos nos Estados Unidos era um trabalho de extrema importância. Caçadores habilidosos eliminavam as perigosas criaturas de Matava os ursinhos, véi. seus territórios, tornando-os seguros para os seres humanos que moravam lá e aproveitando suas peles e carne. Ai, o tapete. Aí tu achava, o tapete bonito na esquina do pé. Faz questão de deixar a cabeça do urso, gente. Ai, que horrível. Ainda bem que hoje não faz mais isso, não faz, né? Entretanto, em 1906, um jovem caçador do condado de Elk, na Pensilvânia, aparentemente esqueceu a primeira regra da caça a predadores perigosos. Enquanto estava caçando, ele encontrou a carcaça de um enorme urso preto na floresta. Presumindo que o animal tivesse morrido por causas naturais, o homem pensou que era seu dia de sorte e começou a retirar a pele do animal, sem realmente verificar se ele estava Que horrível! Meu Deus, eu odeio caçadores. de fato morto. Pois é. Como você deve ter imaginado, o urso não estava muito morto, apenas dormindo. E assim, quando nosso amigo começou a retirar a pele, ele rapidamente acordou furioso e despedaçou o caçador. Eu pesquisei o maior número possível de reportagens de jornais na época, e os detalhes sobre esse fato são escassos. Não precisa falar detalhes, mas uma coisa que eu não entendi é, tipo assim, ele chegou lá no urso e começou a tirar a pele do urso, e o urso ainda levou um tempinho pra acordar, né? Ô, sono pesado. Sempre viaje dentro do caminhão. Se tu vai viajar pra fora do caminhão, tipo, sempre viaje dentro do caminhão, como é que tu vai ser fora, gente? Não entendi. Há muitas coisas que podem matá-lo na Austrália, e pelo visto, a mais mortal de todas é um australiano idiota. No ano 2000, o encontro de carros Spring Nationals em Shepparton, Victoria, um homem viu um caminhão descendo a rua a cerca de 8 km por hora e teve uma ideia brilhante. Não, ele não inventou de querer voar junto com... Não, gente, acho que não. Ele não vai fazer isso. Ele não vai se grudar no caminhão, né? Decidiu correr e se agarrar ao suporte do step na parte de trás do veículo, deslizando do lado do caminhão sobre um pedaço de papelão. Ele queria aventura, gente. A vida dele tava muito simples. Tenho certeza que isso soa muito divertido para muitos de vocês, exceto pro motorista do caminhão, que não sabia que ele estava ali. Então, quando ele trocou de marcha, o caminhão deu um solavanco, o que fez nosso ganhador do prêmio Darwin perder a estabilidade e acabar se tornando uma lombada humana. Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer? Ah, sim. Meu Deus, o cara... Mas também o cara pediu, né? Meu Deus, o cara pediu, velho. Ele foi atropelado pelo caminhão. Que horrível. Realmente, todo mundo que tá assistindo. Borrachada. Borrachada. Do que tu morreu? Ah, rapaz, eu morri de borrachada. Ah, como é que foi? Eu fui apagar a prova com a borracha. Aí eu morri. Não. Ai, gente, ninguém ri das minhas piadas. Ai, eu bati no meu microfone. Acertar, substituir e fazer a manutenção dos pneus de todos os tipos de veículos. O que, parando pra pensar, é bastante trabalhoso. No entanto, tentar fazer as coisas correndo não leva a resultados muito rápido, e sim a prêmios Darwin, como esse rapaz descobriu. Em 2000, em Montezuma, na Geórgia, nosso borracheiro que trabalhava em uma borracharia com seu irmão há mais de 7 anos... Uma vez o João, ele trabalhava numa loja de borracha junto com seu outro irmão chamado João. Eu deveria fazer histórias, eu sei que vocês já falaram pra fazer histórias aqui, mas eu ainda tive preguiça. Calma, um dia eu vou fazer. Calma que daqui 10 anos... Viu quando um cliente chegou um dia reclamando que precisava encher mais uma vez um dos pneus do seu veículo. Certo. Nosso colega viu que a roda em questão não tinha uma rachadura no aro. Certo. Então ele e seu irmão começaram o trabalho de remover o pneu, soldar a rachadura, montar mais uma vez o pneu no aro. Tudo tranquilo. Nós que não entendemos nada sobre isso de mecânica, né? A gente tá achando que tá tudo certo. Enchê-lo e colocá-lo de volta no caminhão. No entanto, as bolhas de ar no aro indicavam que ainda havia um vazamento. A essa altura, nosso... Né, se tu tá ali arrumando, daí tu vê assim, acho que tá saindo uns líquidos, uns vapores, uns gases dentro do pneu que não era pra sair. O homem estava claramente cansado, de modo que, em vez de passar por todo o processo mais uma vez, ele resolveu usar um maçarico direto no aro, com o pneu ainda instalado. Agora... Mano, seria muito eu. Tipo assim, ó, eu vejo ali um negócio, né? Ah, tá com probleminha. Eu vou fazer todo o trabalho, Não, gente, eu pego e vou ali e faço mais rapidinho. O que aconteceu depois? Aqui vai uma pergunta científica. O que acontece quando você aplica uma grande quantidade de calor a uma bolsa de ar? Bom, ela... O que acontece se você coloca um fogo numa bola de ar?
Explode? ela se expande. Então, o que você expande. acha que aconteceu quando o homem usou o maçarico mais uma vez? O ar dentro do pneu se expandiu até explodir. Os dois homens foram jogados para trás, mas apenas o irmão saiu com vida. Bom, parece que esse aí resolveu tomar um atalho que levou direto ao pódio do prêmio Darwin. Caraca, velho. Eles não sabiam que ia explodir, né? Aparência radiante. Aparência radiante. Na década de 1940, quando os cientistas Rapaz, 1940. O que as pessoas faziam em 1940? Porque, tipo, a gente é antigo? Tipo, não tinha telefone? Tinha. Você acha que tinha Instagram? Tinha. provaram que os elementos radioativos poderiam ser usados para fabricar armas. Todos os países do mundo ficaram interessados em seu potencial. Os Estados Unidos, por sua vez, tiveram um grande problema com os espiões atômicos soviéticos que roubavam suas informações ultra-secretas. Ah, eles queriam fazer as bombas atômicas pra atirar nos países. Guerra? Mas o maior problema é que eles não roubavam todas as informações, de modo que muitas das pesquisas vazadas eram incompletas, o que deixava os soviéticos apenas com uma vaga ideia do perigo que elas realmente representavam. Foi isso que levou aos Não entendi nada, não prestei atenção, mas segue o baile. eventos ocorridos em uma instalação de extração de plutônio nos Montes Urais, em 1968. A equipe estava experimentando uma nova técnica de purificação de... Eles estavam... eu vou falar melhor, tá? Porque essa história tá meio chata. Mas a minha história é assim, ó. Eles não tinham nada pra fazer. Eles falaram, vamos fazer um barril de slime. Porque olha só, saindo ali, ó, o bagulho verde. Ia ficar bem mais legal. Aí eles fizeram um barril de slime. Tá, gente, não é coisa de bomba atômica, mas vamos brincar. de plutônio, quando um dos supervisores de turno notou que havia um acúmulo de solvente em um dos tanques que se purificava plutônio líquido altamente radioativo. Cara, plutônio líquido. O que seria plutônio líquido? O supervisor de turno então ordenou que um dos operadores limpasse o tanque, e foi aí que tudo foi por água abaixo. É importante observar aqui que não se pode simplesmente despejar plutônio em qualquer recipiente. Há formas rígidas em que ele pode ser armazenado. Caso contrário, pode entrar em estado crítico. Todo mundo sabe disso hoje em dia, mas parece que os soviéticos Todo mundo sabe disso, meu filho. Eu não sei nem o que é plutônio. não sabiam. E como eles não tinham ideia do que estavam fazendo, eles despejaram o plutônio em um recipiente aleatório, que não tinha um formato seguro. De repente, um flash brilhante e uma onda de calor atingiram o operário. Nossa, é igual a aurora boreal. Gente, sabia que eu descobri que a aurora boreal, tipo, é de queimar? Assim, por exemplo, eu tava vendo um vídeo que era a pessoa no avião, aí tava tendo a aurora boreal, o pessoal tava tendo que tapar a janela, porque pode queimar as pessoas, pode talvez cegar, não sei. Tá me lembrando isso aqui, né? Ele havia provocado uma reação em cadeia e uma explosão de radiação mortal. O técnico largou o recipiente e saiu correndo da sala. E foi aí que o supervisor de turno fez a escolha mais louca da história da humanidade. Em vez de, se salvar, ele tentou encobrir o acidente, despejando o restante da solução no ralo. Fato curioso, os ralos também não são formas seguras para guardar plutônio líquido. Então, você consegue adivinhar o que aconteceu em seguida? Caraca, mano, ele quis, tipo, se livrar da merda que ele fez e piorou. Bum! Outra explosão de radiação, ainda maior e fatal, atingiu o supervisor de turno. Ele não saiu com vida. O operador, por outro lado, conseguiu. Mas graças àquela imensa Assim, olhando assim pro rapazinho aqui, ele tá meio morto, né? Não quer dizer nada, não. explosão de radiação, ele sofreu de doença aguda por radiação e teve 2 pernas amputadas. Não se preocupe, amigo. Você pode usar esses 2 prêmios Darwin no lugar delas. Bem-vindo a Glasgow. Glasgow. O terrorismo não é exatamente um crime difícil de ser cometido. Afinal, crimes de natureza terrorista acontecem em todo o mundo todos os dias. O principal problema é que as pessoas que cometem esses crimes não são as mais brilhantes, como comprovado pelo que aconteceu no aeroporto de Glasgow em 2007. Foi lá que 2 homens determinados a causar... Eles quiseram fazer, tipo, explosão terrorista, aí pegaram um monte de gás e botou no carro pra explodir. terror na Escócia. Decidiram que a melhor maneira de fazer isso seria encher um carro com o maior número possível de tanques de propano. E em seguida, dirigir o automóvel pelas portas da frente do aeroporto e bater. Meu Deus, e saber que isso pode ser verdade. Na verdade, é uma história de verdade, né? Mas e saber que... Imagina a gente tá no aeroporto e tal, e tem um carro que pode explodir. Que horrível. Uma parede, de modo que o impacto provocasse a explosão dos cilindros em uma bola de fogo gigante de caos e destruição. Parece bem simples.
o que poderia dar errado. Bom, acontece que nenhum dos dois homens havia realmente examinado o alvo antes de tentar entrar pelas portas do aeroporto, porque o local era cercado por barreiras de segurança, especificamente projetadas para impedir que coisas como, você sabe, um carro carregado com explosivos entrasse no prédio. No entanto, eles continuaram com o plano, atingindo os pilares em alta velocidade e fazendo com que os tanques de propano explodissem. Caraca, eles acharam que eles iam andar super rápido e os canos ali, tipo o muro que protege, ia cair, mas daí eles mesmos se mataram. Ou seja, burros. Sim, a 9 metros do aeroporto. Mas a história não acaba aqui. Os dois homens, embora gravemente feridos, conseguiram escapar do veículo em chamas, aparentemente esquecendo de que estavam em Glasgow. Quando os espectadores perceberam o que havia acabado de acontecer, começaram a atacar corajosamente os supostos terroristas. E um homem deu até um chute tão forte bem na virilha de um dos agressores que machucou o tendão do próprio pé. No final das contas, o incidente... Eu achei. E uma das pessoas chutou no meio das pernas do cara que ele nunca mais teve... Vocês entenderam? Em apenas uma fatalidade. E foi um dos agressores. Eu estou surpreso que o outro não morreu de vergonha. Meu Deus, Bomba gente, que relógio. horrível. Bomba relógio. Se você ainda não está convencido de que as pessoas que cometem crimes de terrorismo são totalmente imbecis, então eu tenho outra história Não. A gente já tá convencido. Porque pra pessoa resolver fazer um negócio desse, ela é sequelada. que vai com certeza te fazer mudar de ideia. Em 1991, em Makati, na área metropolitana de Manila. Rapaz, imagina tu perguntar pra pessoa, de onde você é dela? Eu sou de Makati. Parece um lugar fofinho, Makati. A capital das Filipinas, o Centro Cultural Thomas Filipino. Jefferson tornou-se alvo de dois agentes /idiota, quer dizer, barra pesada. O plano deles era colocar um dispositivo explosivo do lado de fora do prédio à noite, programar um cronômetro para retardar a explosão, para que tivessem tempo de fugir e depois observar a destruição à distância. Parecia um plano bem simples, mas como estava muito escuro, a única fonte de luz que eles tinham era um pequeno isqueiro que um deles carregava. Então... Não, mano, que eles explodiram neles mesmo. Eu não acredito, não. Aí vai ser demais, velho. escuro, eles mexeram no cronômetro digital, ajustaram para 1 minuto e apertaram o botão. Geralmente a contagem regressiva de 1 minuto vai para 59, 58, 57 e assim por diante. Sim. Mas, de repente, o cronômetro passou para 60 minutos. O quê? Depois 80 minutos? E depois LO? O que significa LO? E então subiu para 90 minutos. O que diabos estava acontecendo? Bom, na escuridão, esses idiotas tinham, por acidente, ajustado o cronômetro, segurando o dispositivo de ponta cabeça. Assim, em vez de 1 minuto para fugir, eles tinham um total de 10 segundos. Quando perceberam... Meu Deus! Gente, não. Cara, imagina tu tá com uma bomba. Aí, em vez de tu botar, sei lá, 10 minutos, põe 10 segundos. um erro e tentaram desesperadamente desarmar a bomba. O tempo havia acabado. Uma enorme explosão atingiu a cidade, mas houve apenas uma fatalidade. Sim, um dos terroristas idiotas. Cara, se não fosse tão engraçado, seria quase trágico. Mano, Bem- mas isso que morreu um dos, né? Um dos, não morreu os dois? Limpinha. Limpinha? Como assim, gente? Se tomar Em banho, morre? 2004, em Taiwan, aconteceu algo insano e trágico. O país estava sob ameaça de uma epidemia de SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, quando uma mulher foi encontrada por sua família na banheira, sem vida. Mas eles estavam confusos. Sua cabeça estava acima da água, portanto, ela não podia ter se afogado. Também não tinha SARS e não havia sinais de ferimentos. Então, o que aconteceu? Foi Então, como que ela morreu? Se a mulher morreu do pé feio, gente, que olha o pé feio aqui, ó. Com certeza, ela olhou pro pé dela e falou, meu Deus, meu pé é tão feio. Aí ela teve um derrame e morreu. quando sentiram o cheiro da água do banho. Sim, o cheiro. Morreu de chulé. Morreu de chulé, rapaz. Olha, o fedor era tão forte. Por isso que eu falo pra vocês que tem que tomar banho. Porque daí com o fedor do chulé, pode morrer, tá vendo? Porque, como os testes mostraram mais tarde, ela era composta de 40,5% de etanol, um tipo de álcool muito forte. A maioria das pessoas acha que só é possível ficar bêbado quando se bebe álcool, mas não. Embora possa funcionar como um poderoso antisséptico, o álcool também pode ser absorvido pela pele. Portanto, quando a mulher tomava o banho mais idiota da história, em uma tentativa aparentemente de limpar até sua alma da Caramba! Ela foi tomar banho dela, pensou, se álcool limpa a sujeira, o álcool limpará eu. Aí ela passou álcool na água dela. ameaça de contrair SARS, ela na verdade estava se envenenando. A concentração de álcool no sangue final foi de 1.350 mg por 100 ml. Para você ter uma ideia, 400 mg por 100 ml é considerado uma quantidade fatal.
Bom, pelo menos o mundo também foi limpo dessa estupidez. Cara, imagina, ela ficou com tanto medo de pegar a doença e morrer que ela morreu. Não é bom não ter muito medo, né? Homem versus galinha. Rapaz, a galinha matou o homem. Muitas coisas são ilegais por um bom motivo, e geralmente porque são perigosas. Como as brigas de galo, por exemplo, em que esporas de metal são presas às patas de dois galos antes de colocá-los em um buraco para lutar até a morte. Dar uma lâmina afiada para qualquer animal, além de desumano, é uma ideia muito estúpida. E não é à toa que as brigas de galo são ilegais em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Algo que nosso próximo ganhador do Prêmio Darwin deveria ter entendido há muito tempo. Em 2011, ele estava participando de um evento de briga de galos. 2011, né? Que a gente tá, o que, 2025? Nem faz tanto tempo assim, né? Não, faz bastante tempo, na real. Em Tulare Country, na Califórnia, quando uma das aves escapou do buraco e, batendo suas asas sem controle, o esfaqueou na panturrilha. A lâmina cortou um vaso sanguíneo importante, e depois de demorar a procurar atendimento médico, já que não tinha como explicar como ele foi esfaqueado por um galo, ele faleceu. Bom, ele pode não ter ganhado a aposta, mas ganhou esse prêmio Darwin. Imagina, rapaz, o galo esfaqueou o humano. Meu Deus, quantas mortes estranhas. Namorado dos contos de fadas. Viralizar no YouTube não é fácil, acredite em mim. Na verdade, tá tão difícil que algumas pessoas recorrem a conteúdo intencionalmente impactante ou arriscado. Nossa, sim! Lembra da época das trends do TikTok que as pessoas ficam fazendo umas coisas que podem morrer? É tudo louco. Apenas para obter uma reação da comunidade do YouTube. O único problema é que, na maioria das vezes, são os idiotas que tentam essas proezas chocantes. Como um casal que tinha um canal de vlog familiar em 2017. Seus vídeos familiares bonitinhos e saudáveis não estavam obtendo as views que eles queriam. Então eles mudaram um pouco e começaram a filmar vídeos de pegadinhas. Eles perceberam um aumento no número de espectadores e concluíram que, para conseguir mais deles, precisavam tornar os seus vídeos mais extremos. Mas quão extremos? Bom, eles decidiram envolver uma arma? Amigos, eu acho que vocês foram longe demais. Armas. Uma pistola Desert Eagle, para ser mais preciso. Uma das pistolas mais poderosas do mundo. E o que eles decidiram fazer com a pistola? Testar se uma enciclopédia de capa dura de 4 centímetros de espessura seria a prova de balas, é claro. É isso mesmo. O marido segurou o livro na frente do peito e a esposa atirou contra ele. Gente! Não, que isso aconteceu. Tipo assim, óbvio que se a mulher fosse atirar na Bíblia e a Bíblia não fosse forte, a arma ia matar o cara. Tipo, é uma coisa óbvia. Para ele, a apenas 30 centímetros de distância, enquanto transmitiam tudo para um monte de pessoas ver. Agora, você consegue adivinhar ao vivo o que aconteceu? Consequências. As consequências aconteceram. A bala atravessou o livro e entrou direto no peito do homem. A mulher rapidamente chamou a polícia e alegou que havia atirado por acidente no marido. Por incrível que pareça, essa proeza viralizou. Ou seja, a atitude estúpida virou manchete em todo mundo. Eu não vi esse vídeo, gente, nem quero ver. Mas eu acho que não era realmente esse tipo de fama que eles estavam buscando. Perdendo a cabeça. Meu Deus, será que a pessoa tava na montanha-russa e aí perdeu a cabeça? Se for isso, a gente vai parar o vídeo por aqui, porque eu não quero ficar com traumas. Em 2008, no parque Six Flags, da Geórgia. Nossa, vocês sabem que esse parque Six Flags é o das maiores montanhas-russas, né? Eu nunca fui, ainda bem, nem pretendo ir, porque eu tenho medo. O ganhador do prêmio Darwin estava na montanha-russa do Batman, quando seu chapéu saiu voando. Ele era muito apegado a seu chapéu, e quando desceu do brinquedo, o homem saiu disparado para recuperar dos trilhos. Mas é claro que ele decidiu parar, depois de subir na primeira cerca de 1,80 m de altura e ver uma placa dizendo, não entre. 1,80 m, gente, tipo, é muito alto. Aí ele resolveu subir, não falou com ninguém, né, pra pegar um maldito chapéu. Certo? É óbvio que não. Ele só parou quando pulou a segunda cerca de 1,80 m e viu a placa perigo, né? Também não. Quer saber quando ele parou? Assim que ele pegou o seu chapéu dos trilhos e foi atropelado por um dos carrinhos da montanha-russa, que estava a 80 km por hora. Puxa vida, Batman. É quase como se todas aquelas placas e cercas altas estivessem lá por um motivo. Agora eu entendi, sem cabeça. Ele foi pegar o chapéu e ficou sem cabeça. E afundou. Afundou? Todo ano, parece que pelo menos uma pessoa aparece afirmando ser o Filho de Deus reencarnado, o próprio Jesus Cristo. E para provar o que dizem, às vezes tentam reproduzir um dos milagres impossíveis que o próprio Jesus teria realizado. Mas por acaso eles tentam algo útil, tipo alimentar 5.000 pessoas ou transformar água em vinho? Não.
Ah, pois é. Não, geralmente o milagre escolhido é andar sobre a água, o que geralmente dá errado, como descobriu um pastor do Gabão. Em 2006... Não, mas não tem como morrer pra andar sobre as águas. Eu já tentei andar e eu não consegui. Será que eu sou estúpida? O pastor evangelista teria dito à sua congregação de seguidores que ele poderia repetir o milagre bíblico e provaria isso na frente de todos, caminhando pelo estuário de Como. Então, enquanto todos olhavam para ele, segurando a respiração, o pastor entrou na água. Se concentrou, ele se concentrou, falou assim, eu sou Jesus e eu vou andar sobre as águas. Olha a carinha dele ali, ó. Eu consigo. Todo mundo, oh meu Deus! Mas, gente, como é que ele vai morrer sobre andar sobre as águas? Entanto, alguns minutos depois, ele estava debaixo d'água, se debatendo. Porque, além de não conseguir andar sobre a água, ele também não sabia nadar. A pessoa não sabe nadar, certo? Ele quis testar a fé, gente. Ele quis testar a fé, mas, pô, assim, ó, não querendo julgar, mas já julgando. Como é que vai andar sobre as águas, amigo? Não é Jesus, entendeu? Isso me pareceu extra estúpido. Então eu fiz uma pequena pesquisa. A história apareceu em vários tabloides e sites, mas nenhum deles mencionou o nome da igreja da qual o pastor fazia parte, e nem a localização dela. O que me leva a crer que é muito provável que fosse uma farsa. Mas o que você acha? Diz aqui nos comentários abaixo. Ah, rapaz, tu vem falar que... Gente, eu odeio quando tá contando a história. Aí eu fico envolvida, daí fica... Ah, talvez não seja verdade. Fome de atenção. Ah, eu tenho fome de atenção, fico com fome o tempo inteiro. Enquanto algumas pessoas afirmam ser Jesus, outras afirmam que podem ser totalmente sustentadas de corpo e alma apenas pelo amor de Deus. Não come, eu me alimento de luz. Eu não tenho certeza se o amor de Deus é tão nutritivo quanto o hambúrguer, mas um caso em 1867 afirma o contrário. Isso aconteceu quando uma jovem do país de Gales, chamada Sarah Jacobs, parou de comer. Seus pais alegaram que depois que ela perdeu o apetite, eles não a forçaram a comer, e de alguma forma, ela conseguiu ficar viva por 2 anos, sem sequer um bocado de comida. Ela ficou viva por 2 anos sem comer? Rapaz, eu com 5 horas sem comer já acho que eu vou morrer. Ou uma gota de água passasse por seus lábios. O que, caso não esteja claro, é impossível. Não interessa se Sarah estava simplesmente mentindo, ou se estava comendo e bebendo às escondidas quando todos estavam dormindo. Ninguém consegue sobreviver por tanto tempo sem sustento físico. No entanto, Sarah atribuiu esse milagre à sua forte fé, alegando que Deus a estava sustentando. Mas o fato era tão inacreditável que um padre local escreveu para o jornal Welshman em 1869 e pediu que os médicos investigassem o caso. Vão investigar e vão ver que ela comia escondida. Vai ver ali embaixo da cama dela, tem um monte de coxinha, não duvido. Por fim, 7 médicos e 4 enfermeiras foram chamados para observar Sarah dia e noite e examinar como tal façanha era possível. Então, nesse ponto, Sarah ficou encurralada. Se antes ela conseguia comer às escondidas enquanto seus pais não estavam olhando, de repente ela estava sendo observada o tempo todo. Os médicos e enfermeiros nunca lhe negaram comida e se certificaram de que ela sempre tivesse acesso a alimentos, se quisesse, mas não a forçaram. No 6º dia de observação... Ah, tipo assim, agora eu entendi. Ela realmente comia escondida. Aí ela falava que era Deus que tava fazendo ela ficar viva, talvez porque ela queria ficar famosa. Aí os médicos estão tudo ali com ela, né? E aí ela realmente não tá comendo, de verdade. Aí quer ver que ela vai morrer? Eles até informaram aos pais com preocupação que se ela não comesse algo logo, poderia morrer. Assim, Sarah tinha 2 opções. Confessar que estava secretamente roubando comida e água, ou morrer de fome. Consegue adivinhar o que ela escolheu? É isso mesmo. 7 dias após o início das vigílias, Sarah passou fome de propósito, até a morte, só para provar o seu ponto, que ela, ironicamente, não conseguiu provar. Meu Deus. É melhor não mentir, não fazer nada, né, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas são muito estranhas. Muito estranha. Vamos parar o vídeo por aqui, tá? Porque acho que a gente já aprendeu o suficiente, né? A gente já não vai fazer tudo isso aqui, né? A gente já aprendeu. Tá de bobeira? Assiste mais vídeos meus aqui no canal, tá bom? Beijo na bunda, lambideira... Ai, tomem banho. Vai que morra de chulé, né? Beijo na bunda, lambideira... Por que eu bati na minha cara? Eu também não entendi. Beijo na bunda, lambideira... E até o próximo vídeo.